Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Este é o programa Doc.com, o seu novo espaço de informação. E hoje iniciamos uma série de entrevistas com personalidades políticas que podem se tornar candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa nas eleições do ano que vem. Para começar a série, recebemos hoje o radialista e jornalista Tavinho Luque, conhecido também como Velho Nordo, o personagem que interpreta no rádio. Ele é filiado ao PV e já disputou a eleição de 2010 para deputado federal, alcançando 15.789 votos no total, sendo 13.000 em Ponta Grossa. Já nos destaques da semana, você vai ver como está a preparação do Operário Ferroviário para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo dia 17 desse mês. Para comentar o assunto, vamos falar com o técnico Hamilton de Oliveira. Além disso, tem os detalhes da última visita do governador Beto Richa a Ponta Grossa e dos projetos da usina de reciclagem de lixo e do Centro de Comércio Popular aprovados pela Câmara nesta semana. E não perca também o que rola na agenda cultural da cidade. Tudo isso depois do intervalo. Participe você também do nosso programa com críticas e sugestões. Basta enviar um e-mail para programadoccom@gmail.com. E o programa DocCom também está disponível no site do Jornal da Manhã, no www.jmnews.com.br e também no site do Plantão da Cidade, no www.plantãodacidade.com.br. Além, é claro, do nosso canal no YouTube, no www.youtube.com/programa-DocCom. A gente volta já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Destaques da semana. Nesta semana, Ponta Grossa recebeu pela segunda vez a visita do governador Beto Richa, que veio acompanhado por 5 secretários de Estado para anunciar um pacote de melhorias e investimentos para o município e região. Antes de falarmos sobre o tema, vamos acompanhar o trabalho feito pelo Vila Velha News. Os 19 veículos vão para renovar parte da frota da PM numa região onde vivem 1.700.000 pessoas. Uma parte fica em Ponta Grossa. A destinação dessas viaturas agora significa um reforço na estrutura da segurança, mas é só um começo. O governador Beto Richa vai anunciar, agora em julho, o programa Paraná Seguro, que vai significar, vai representar investimentos maciços, consistentes na área da segurança pública, para fazer reerguer, para fazer reestruturar essa área tão importante do Estado. O governador Beto Richa foi ao Parque Estadual de Vila Velha. Os arenitos, com mais de 300 milhões de anos, esculpidos pela água e pelo vento, fazem parte das 68 unidades de conservação do Paraná. Aqui, com um investimento de 3 milhões de reais, vai funcionar o programa Parque Escola. A meta é levar para a cidade de Pedra 100.000 alunos das escolas públicas até o fim do ano e 200.000 no ano que vem. Os estudantes vão aprender sobre a biodiversidade, aspectos regionais e culturais. A maior parte dos alunos que hoje foram ao parque não conheciam Vila Velha, mesmo morando em Ponta Grossa. Você já tinha vindo no parque antes? Não. E tá gostando? Sim. Então a nossa ideia é conscientizar a população para a necessidade de preservar o nosso meio ambiente, ter um convívio harmonioso, respeitoso com a nossa natureza. E nada melhor que começarmos a partir das crianças, já formando o cidadão do amanhã com esta consciência. O secretário de Segurança Pública anunciou a criação da Delegacia Especial de Combate ao Narcotráfico para Ponta Grossa e garantiu que vai resolver o problema da falta de viaturas no IML. Segunda-feira chegam os 2 novos camburões para o IML Ponta Grossa. Nós vamos construir o novo IML Ponta Grossa ao longo do período de governo do governador. Eu tenho toda a atenção, não só com o IML, mas também com o Instituto de Criminalística, com a área de Criminalística e com o Instituto de Identificação. A gente sempre lembra das faces mais visíveis da segurança pública, que são a Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro. Mas nós temos áreas importantes, que são as áreas de perícia oficial do Estado. Instituto de Identificação, Criminalística e IML,
que vão merecer de minha parte e do governo toda a atenção e particularmente aqui em Ponta Grossa. Já anunciamos a última estada aqui em Ponta Grossa que neste ano ainda estaremos construindo o IML de Ponta Grossa. E aqui não foi possível entregar hoje, porque ainda não está pronto, mas ainda nos próximos dias estamos entregando para o IML de Ponta Grossa 2 veículos, 2 rabecões para melhorar o serviço e o atendimento. O governador também liberou 3,5 milhões para o término desta arena esportiva, o complexo que vai ter piscina, pista de atletismo e a primeira quadra de tênis pública de Ponta Grossa está com 1 ano de atraso. E esses recursos que estão sendo liberados hoje pelo governo é a parte externa da arena, onde nós vamos ter diversas praças de esportes ali, desde uma cancha de tênis, a primeira quadra de tênis pública em Ponta Grossa, também um campinho de futebol, canchas de vôlei de areia, enfim, são recursos para terminar aquele complexo esportivo e também lá no 31 de março, também na área de esporte. Na solenidade oficial, as crianças fizeram homenagens ao governador através de música e dança. Como podemos ver no trabalho da Vila Velha News, a segunda visita aí do governador Beto Richa a Ponta Grossa trouxe um pacote aí de melhorias, tanto que veio junto com 5 secretários aí do governo para trazer a inauguração do Parque Escola, né, o projeto que visa incentivar o turismo, levando as crianças ao Parque de Vila Velha, a criação do DENARC, que é a divisão de narcóticos aí da polícia para combater o tráfico de drogas, mais viaturas aí para a PM, para o IML, como pudemos ver, e uma das coisas importantes também, a liberação de 3,4 milhões aí de reais para a segunda etapa da Arena aí dos vereadores. Todas as melhorias aí que o prefeito Pedro Vosgrau estava correndo atrás e com a ajuda dos deputados, com a acessibilidade do governo, conseguiu alcançar, né, Ismael? Eduardo, essa visita do Beto Richa não foi exclusivamente uma visita de um governador a Ponta Grossa, foi a visita do governo praticamente. Né? Veio muita gente, ligado, como você falou, 5 secretários. Isso é muito importante. Quero destacar 2 pontos específicos dessa visita. A questão da segurança. O secretário de segurança é da cidade, filho de pessoas da cidade, conhece muito bem Ponta Grossa e conhece muito bem a região. Então, o fato de virem recursos aí para a segurança pública, para a PM, instalação do DENARC, eles são coisas muito importantes, porque o secretário conhece muito bem o assunto, e tem respaldo, porque é delegado da Polícia Federal, né? E isso é uma coisa muito importante. E outra coisa assim, que estava já começando a ficar complicada era a questão da arena multiuso. Né? Tomara que esses 3 milhões aí finalmente a gente possa inaugurar essa obra grande, uma das maiores obras do governo Vosgrau. E como você citou, né, o secretário de Segurança, o Reinaldo de Almeida César era daqui. Outros 2 secretários que estiveram aqui são nascidos aqui. Um é o irmão do nosso presidente do Operário, né, com quem a gente vai conversar daqui a pouco com o técnico do Operário, o Jonel Yurk, que é irmão do Yurk, que é presidente do Operário, que é o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Faisal Salé também, que é secretário, de Turismo, também é nascido aqui. E além deles ainda vieram o secretário de Desenvolvimento Urbano, o César Silvestre, e mais o vice-governador e secretário de Educação, Flávio Arnes. Então o governo todo mesmo instalado aí. Mas vamos para outros destaques da nossa semana, que foi a aprovação na Câmara do polêmico projeto da usina de lixo de Ponta Grossa. Né? Os vereadores foram conversar nessa semana com o prefeito Pedro Vosgrau e chegaram a um consenso em relação ao prazo do contrato. Né? Eles não gostariam de ver por 30 anos a concessão, sugeriram aí 10 prorrogável por mais 10. O secretário Fernando de Paula falou que contra-argumentou, falando que os 15 iniciais são fundamentais para que hajam empresas interessadas em investir aqui. Afinal de contas, é um investimento aí aproximado de 30 milhões de reais. Então, para que haja interesse, a empresa tem que ter tempo para ela recuperar o capital investido e ter um lucro também aí de acordo com o montante que será investido. O de concreto é que a
A matéria passou em primeira discussão, volta agora na sessão de segunda-feira em segunda, deve passar também, com voto contra de apenas 2 vereadores, né, do Pascoal Adura, que defendia apenas 10 anos de concessão, nada além disso, e também do vereador Valfredo Lacuzazio, que na sua explicação, votando aí contra, falou que ele é contra porque ele é contra. Não deu uma explicação tão razoável, mas, enfim, cada vereador vota como bem entende. O que você acha disso, Ismael? Esse projeto realmente ele vai dar muito pano para manga ainda. Muita conversa vai rolar e muita crítica, principalmente ao governo Voz Grau. Enfim, mas ele pode ser, aparentemente, né, quando você vê o projeto, ele parece muito bom. Tomara que ele possa, se vier a se desenvolver, possa ser de benefício para a comunidade. O que não pode é justamente o que está sendo discutido. Ponta Grossa ficar nas mãos de uma empresa privada a respeito da questão do lixo. Exatamente, é um assunto aí que rende discussão, afinal de contas também envolve interesse privado da empresa que hoje aí é responsável pela coleta e destinação do lixo, envolve questões aí que esperamos não venham prejudicar a população que paga por esse serviço, né? E outro destaque, também vindo da Câmara Municipal, é a aprovação da concessão do espaço do Terminal Central para a construção de um centro de comércio popular. Lá, Ismael, pretende-se entregar também, através de licitação, a uma empresa privada, construir uma estrutura de aproximadamente ali, que vai abrigar aproximadamente 500 boxes, que serão aí repassados a comerciantes que queiram se instalar, logicamente é um custo mensal, e vai ser ali um novo atrativo aí comercial para Ponta Grossa, né? Sem dúvida. Pode resgatar, inclusive, o pequeno comércio, né? As pessoas que já exerciam o seu comércio nas esquinas, no calçadão, em outros locais da cidade, assim, de forma precária, eles podem ser atendidos, inclusive, por essa iniciativa. Tomara que tudo seja muito bem gestado, né? Tudo seja muito bem dentro de uma qualidade visual, de uma qualidade também dos produtos que venham a ser vendidos ali, para não se transformar numa coisa assim que depois possa até ser uma imagem ruim para a cidade. Ok, e uma última informação, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou o calendário das eleições, né, de 2012. Tema que vai ser alvo da nossa série de entrevistas aí ao longo dos próximos programas do Doc.com. O primeiro turno, Ismael, acontece dia 7 de outubro de 2012 e o segundo no dia 28. Com essa informação, então, encerramos esse bloco de destaques da semana e continuamos com destaques da semana falando sobre o Operário, aí só com o técnico Hamilton de Oliveira, que estará com a gente no segundo bloco. Estará com a gente para falar aí sobre os preparativos, né, do Operário para a Série D do Campeonato Brasileiro. É um minuto só. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta. Está com a gente hoje o técnico do Operário Ferroviário, Hamilton Oliveira. Ele fala sobre essa pré-temporada do Operário para a disputa da Série D do Brasileirão. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. É um prazer estar aqui, né, no Doc.com. A gente poder estar falando aí do nosso querido Operário, né, e das nossas ambições aí nessa caminhada rumo à Série C. Exatamente, falar para o nosso telespectador aí, torcedor do Fantasma, sobre como tá, né, os preparativos, como todo time, quando muda de um campeonato para o outro, alguns jogadores ficam, alguns jogadores saem e vamos formando a base para dar continuidade ao trabalho, né, Hamilton? Como que ficou essa recomposição, essa saída de peças aí no Operário? Bom, sempre quando há um término de uma temporada para outra, né, é feito um remanejamento do planejamento inicial, que foi feito em dezembro, visando o Paranaense. Então, nós tínhamos um banco de dados, alguns atletas que nós observávamos.
deixar bem claro para o torcedor que os atletas que saíram porque, no caso do Lisa, do Ivan e do Cambará, porque receberam proposta e acharam interessante a proposta. Outros foi por a nossa comissão, né, e a direção do Operário entender que deveriam procurar seu espaço em outro lugar, mas foram atletas que valorizaram bastante a camisa do Operário, deram o seu máximo, né, como tem que ser, né, como todo empregado tem que ser, que trabalha numa empresa, né, e a gente foi buscar alguns atletas para suprir essas carências e agora a gente está buscando dar uma liga ao time, né. E você que trabalha diariamente com jogadores, né? O que o torcedor pode esperar do Operário na Série D, né? Logicamente, empenho, trabalho, isso não vai faltar. Mas em questão da qualidade mesmo dos jogadores aí que estão e que vieram, o torcedor pode apostar num acesso aí à Série C? Nós estamos trabalhando para isso, né? Juntamente com mais 39 equipes. É um campeonato difícil, né? Nosso grupo se classifica em 2, então a gente sempre, todo ser humano é passível de erro, né? Essa frase não é minha. A gente sempre espera dar o melhor, quer dizer, de qualificar mais o grupo. A diretoria tem feito um esforço, os patrocinadores, os investidores, né? Através da Premier Soccer também, tem feito um esforço enorme, dando condições aos jogadores, condição de moradia, condição de treinamento, condição de uma boa alimentação, procurando bons campos para a gente treinar. Algumas empresas parceiras têm nos ajudado aí, para que a gente possa, dia 17, estar perto do ideal. Nós não queremos estar 100% no dia 17, porque está início da temporada, a gente quer subir gradativamente, de acordo com a competição, mas entrar já forte no dia 17. Hamilton, no último Campeonato Paranaense, algumas peças do Operário se destacaram, né? E como a gente já falou, até o Lisa, o goleiro Ivan, entre outros, que foram até escolhidos para a seleção, né? Escolhido pela RPC, aí, enfim, e Jornal Gazeta do Povo, como os melhores do campeonato, né? Já teve peça ali. O que você traz agora, assim, quais serão os jogadores que vão substituir especificamente essas estrelas, vamos dizer assim, né, que brilharam aí no Operário? Eu acho que assim, o grande barato do Operário foi o conjunto. E eu costumo falar para os atletas que o craque, ele ganha jogo, mas o que ganha a competição é a força do grupo. Então, tivemos alguns atletas assim também que se destacaram, que foram bem, pleitearam assim, aquela coisa da seleção do campeonato. Em algumas ocasiões entraram na seleção da rodada, né? Só que como o Curitiba atropelou, então ficou difícil, né, colocar mais atletas. Mas a gente trouxe jogadores aí, eu acho que hoje a equipe está mais experiente, né? Tem o Felipe pro gol, veio o Fabrício também. Na lateral direita a gente tem o Grilo, que já estava trabalhando com a gente. Tem o Bruno, que é um jogador muito promissor, né? Pro meio campo veio o Cícero, que foi destaque do Corinthians Paranaense. Tem o próprio Nelinho, que estava jogando no interior de São Paulo, formado nas divisões de base do Irati. Muito bom jogador. Trouxemos o Luciano ali, uma provável suplência, ou em alguns momentos está jogando junto com o Ceará. No ataque tem um pessoal dos juniores aí, o Vinícius Pará, que vem subindo. Então a gente procurou qualificar bem. Na lateral esquerda tem o George do Arapongas, veio o Fabiano do Bangu, que foi destaque também. Então a gente procurou, da equipe titular a gente manteve 60%, né? As grandes mudanças foram no pessoal que completavam o plantel, né? Alguns atletas que não eram considerados titulares que saíram, mas da equipe principal saiu o Ivan, Lisa. Na lateral esquerda tinha um revezamento entre o Rodolfo e o Gilson. E em determinado momento estava jogando até o Grilo. E no meio campo o Cambará. Você falou até do Felipe, né, pro gol. É isso, Felipe, né? Goleiro. Já está aí já há um tempo, né? Durante a história do Operário, né, foi sempre recheada de alguns momentos assim, relacionados ao mau desempenho dos goleiros, né? O que não foi o que ocorreu no último Campeonato Paranaense. O Ivan deu show de bola e tal. O Ivan jogou muito. Jogou muito em todas as partidas e tal. O Felipe pode substituir a altura? O Ivan pode chegar num patamar parecido com o que o Ivan estava? Eu acho que assim, cada ser é único, né? Cada um tem uma. Você tem uma, eu tenho outra, o Eduardo tem uma, então cada um já vem com uma característica, uns mais, outros menos. Mas eu acho que
eles são bem trabalhados pelo professor Wagner, né? O Wagner é um profissional do mais alto gabarito, então vem trabalhando com eles. E o Ivan só apareceu, a questão da oportunidade, porque o próprio Felipe, se não me engano, teve um problema de contusão, teve que fazer uma cirurgia de joelho, e aí foram buscar o Ivan foi... deu conta do recado. Mas eu acho que o Felipe está preparado. A princípio, hoje, na minha cabeça, o Felipe seria o titular, mas torcemos o Fabrício, tem o Tadeu, tem o Rafael também aí, e é uma briga boa ali, tá? A princípio, na minha cabeça do Wagner, é Felipe ou Fabrício, foi destaque no Rio Branco, ajudou o Rio Branco não descesse. Eu acho que o Felipe está preparado e o momento é dele. E todos esses jogadores que você tem citado, né, o torcedor teve a oportunidade até de acompanhar no primeiro jogo treino, né, do Operário com o 15 de Indaial, né, da divisão de acesso de Santa Catarina. E vai ter, o Operário venceu por 2-0, né? Até gostaria que você comentasse o que achou do time nesse primeiro contato mesmo com a bola ali, um jogo, né, valendo. Mas o torcedor vai ter a oportunidade no sábado de ver o Operário em campo novamente. Todos esses jogadores, né, pelo menos boa parte desses que você falou, vão estar em campo, né? E um jogo contra o Cianorte, que foi com quem o Operário disputou aí, o campeão do interior. Então tem toda uma rivalidade que se criou por conta do Campeonato Paranaense. Torcedor aí que há algum tempo estava sem ir ao Germano Krieger, né, prestigiar o Operário, agora vai ter a chance, né, meu? O torcedor sim, deve ficar tranquilo, porque pelo critério da federação, o campeão do interior foi o Operário, que ano passado não teve esse jogo, né? Ele foi mais da RPC mesmo. E aí a televisão, nós fomos o terceiro colocado, disparado a melhor equipe, ficamos 6 pontos, terminando o campeonato, 6 pontos na frente do Cianorte. Teve esse jogo, óbvio que nós queríamos ter ganho, né? Mas que era um jogo mais para uma festa aí da televisão, que foi legal, gente. Eu não estou falando isso com despeito, a gente queria ter vencido, mas se a gente for analisar o regulamento, nós fomos os campeões do interior. E o torcedor, a gente está numa crescente, igual eu falei no início aqui, a gente está buscando ainda uma melhor formação, melhor entrosamento com atletas que estão chegando. Lógico que a gente sai de um patamar melhor do que em dezembro, do que eu cheguei aqui, então hoje a gente já tem uma base, né? Vieram os atletas assim, que a gente julgava necessário, algumas posições. Então, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim, é um jogo diferente. A gente está fizemos 2 treinamentos com bola, e ontem fizemos esse jogo treino. Aí sábado é continuidade, se a gente ganhar o jogo, espero que o Operário possa vencer, porque nós sempre entramos com o pensamento de vencer. Não está pronto, e se perder também não está tudo errado, como se ganhar também, está certo, está maravilhoso. A gente está buscando ainda um crescimento e que a gente quer crescer durante a competição, a partir do dia 17, são 13 semanas para que a gente possa estar na Série C. Exatamente, porque o amistoso serve exatamente para isso, né? Para ver o desempenho das peças que tem, poder testar um, testar outro. E gostaria de você aí até convidasse o telespectador que está nos assistindo, né? Falando aí o horário do jogo aí com o Cianorte no sábado, que vai certamente levar um público bom aí ao Germano Krieger. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Para reiterar o convite à torcida. Toda vez que eu solicitei a ajuda da torcida, o apoio da torcida, a torcida prontamente atendeu, a torcida esteve lá apoiando o Operário. Obviamente que no momento que a coisa não vai legal, eles cobram, o torcedor tem o direito de cobrar. É uma torcida, eu costumo dizer que o Operário tem tudo para se firmar como a terceira força do Paraná, está crescendo, está tendo um trabalho bom na base. A diretoria está apoiando, a torcida dispensa comentários, a torcida enorme, maravilhosa, que sempre nos acompanhou. Então, reitero o convite para ir no sábado lá, prestigiar às 15 horas lá, esse nosso jogo com o Cianorte, que só que peço ao torcedor que não vá com sentimento de revanche, porque é um jogo de preparação para a Série D, em busca do objetivo nosso final, que é ir para a Série C. A gente vai entrar com força total, fazendo o nosso melhor, jogando, mas não é um jogo de guerra, de revanche. É mais um jogo, mais um capítulo dessa rivalidade saudável, até porque quando nós fomos esse ano, nós fomos bem tratados, que está se criando, e isso é legal para o crescimento do futebol. Também é importante que tenha rivalidade,
mas sem aquela coisa da violência. Claro, assim, só dentro de campo, né? Só dentro do campo, claro. A vontade de ganhar, e com certeza a nossa vontade é maior, vai ser maior do que a deles, com certeza. E rapidinho, Hamilton, só para a gente encerrar, gostaria que você falasse qual que é o primeiro jogo do Operário no dia 17 e qual é a chave, né? Quais os times que o Operário vai enfrentar aí rumo aí a passar de fase aí na série D? Bom, o Operário está no grupo 7, né? Nossos adversários são o Mirassol, pela ordem. Mirassol dia 17. Dia 24 nós pegamos Sene do Mato Grosso aqui no nosso estádio. E dia 17 Mirassol, 24 o Sene. E 31 vamos a Gravataí, no Rio Grande do Sul, pegar o Cerâmica. Aí folgamos, aí jogamos se não me engano, dia 14 contra o Oeste aqui. Aí folgamos de novo, pegamos o Oeste lá, Cerâmica, Sene e fechamos aqui com o Mirassol, no dia 18 de setembro. Ah, bacana. Essa primeira fase. Aí depois se classificam, passa a ser mata-matas, vamos cruzar com a chave do Cianorte, Cruzeiro de Porto Alegre, Metropolitano de Blumenau, Juventude, me fugiu agora, e o Cianorte. Ah, sim. Olha, o Cianorte agora até lá na frente pode ser um provável adversário. Então tá, Milton, gostaria então de primeiro desejar boa sorte ao trabalho que está sendo feito aí no Operário, né? E esperamos que possa voltar aí no Dog.com, de repente, numa outra oportunidade aí, por que não, o título da Série D aí do Brasileiro. Nós estamos em busca disso aí, o trabalho tem sido feito para isso, aí está tendo um esforço geral, assim, da população, do modo geral, dos patrocinadores, dos investidores. Os jogadores também estão cientes da responsabilidade nossa, que é muito grande. E a gente vai em busca desse sonho nosso aí, que é passar para a Série C. Ok, esse foi o técnico Hamilton Oliveira do Operário. E no próximo bloco começamos a série de entrevistas com os prefeituráveis. E para estrear a série, falamos com o jornalista e radialista Tavinho Luque, do PV. Em 2 minutos, não perca, Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Iniciando então a nossa série de entrevistas com possíveis candidatos a prefeito de Ponta Grossa, recebemos hoje o radialista e jornalista Tavinho Luque, do PV. Boa noite, Tavinho. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ismael. Obrigado pelo convite e um abraço a todos os telespectadores da nossa querida cidade de Ponta Grossa e um abraço especial a toda a sua equipe que está aqui trabalhando para fazer esse programa, o Doc.com. Pois é, Tavinho, e você é o primeiro aqui de uma série, né, de entrevistas que vamos fazer com personalidades que podem vir a disputar aí a prefeitura, né, na eleição que acontece no ano que vem. Estamos a 1 ano e 3 meses apenas aí da eleição. Parece que é muito, mas a gente sabe que está no meio político que não é, né? Gostaria de saber, você foi candidato a deputado federal pelo PV? Sim. Sim, e fez aí quase 15.800 votos na região e 13.003 aqui em Ponta Grossa, né? Ou seja, teve um aval aí de 13.003 pessoas que podem credenciar. Você pretende aí disputar a prefeitura pelo PV no ano que vem? Exatamente, Eduardo. Veja só, o número que o nome Tavinho Luque, atrelado naquela eleição ao personagem do rádio, que é o primeiro lugar no Ibope, mas Ibope marca registrada, não o primeiro lugar no Ibope de Twitter e Facebook, né? Mas o Ibope, marca registrada de fonte Ibope. Atrelado o nome Tavinho ao véio, nós conseguimos esse número cabalístico de 13.003 votos, né? E isso nos dá uma segurança, uma margem confiável de autoconfiança para, num possível e futuro acerto no PV, de sairmos candidatos, de que eu saia candidato a prefeito pelo Partido Verde. Ou seja, o PV está se preparando para que tenha
um candidato próprio à prefeitura? Sem dúvida alguma. O presidente local, que é o Lauro Padilha, tem essa consciência. Eu não me reuni ainda com a nova presidenta do Partido Verde, a deputada federal Rosane, o vice-presidente estadual, que é o Rasca, conseguiu se eleger deputado estadual, com quem eu dobrei aqui em Ponta Grossa. Então, nós temos algumas diretrizes, temos uns direitos e uns deveres a serem cumpridos mutuamente. Sim, e até em termos partidários, né, para o PV até se consolidar e aumentar a sua representatividade no município, seria interessante mesmo apresentar para a população um candidato a prefeito, uma chapa aí a vereador também, que até porque o PV vem numa crescente, né, até com a própria Marina Silva, né, que foi candidata aí à presidência do país. Então, você acredita que esse é o momento aí do PV se fortalecer mesmo? Exatamente. O que nós estamos percebendo é que tudo está caminhando, né, Ismael e Eduardo, para um jogo de cartas marcadas aí, né? Uma brincadeirinha de jogo de damas, né? O preto contra o branco. Nós vamos colocar o verde no meio desse tabuleiro e vamos discutir alguns assuntos. Tavinho, Ponta Grossa é carente em várias áreas. Você conhece a cidade muito bem, você trabalha e é daqui, então conhece bem os problemas, está no seu programa de rádio e tal, está sempre ouvindo com os seus ouvintes, né? Vendo aí as dificuldades pelos quais a população de Ponta Grossa passa. O PV, como o Eduardo até mesmo falou, se destacou muito na eleição presidencial, né, com Marina Silva chegando aí em terceiro lugar, uma expressiva votação, com a plataforma do meio ambiente. Né, trabalhando firme em cima do meio ambiente, trabalhando essa questão da preservação e da conservação, e muitas vezes tem uma certa conflitos, né, com algumas pessoas da nossa região, que é uma região eminentemente agrícola, né. Haja visto agora, por exemplo, o Código Florestal, né, o novo código. Aqui se defende que esse novo texto do Aldo Rebelo seja aprovado. Já o PV achou um absurdo, tal, né? A Marina Silva especificamente achou o texto absurdo. Esse tipo de plataforma também poderia ser, você pensa em atrelar esse tipo de plataforma na sua campanha a prefeito de Ponta Grossa, trabalhar com as questões ambientais também forte, não? Muito bem analisada a sua questão, Ismael. Eu não gosto de ecochato. Eu sou contra o ecochato. O sujeito que quer, ao custo do desenvolvimento, ao custo do emprego, ao custo do progresso, praticar masturbação mental. Não é? Então eu sou contra isso. Eu quero dizer que se eu fosse eleito, se tivesse sido eleito deputado federal, ia ser um problema grave, porque eu não iria votar contra o Código Florestal. Eu acho que ele está apropriado. Claro, existem algumas pequenas mudanças, alguns acertos, algumas lapidações, mas eu não votaria contra o Código Florestal. Sou a favor do progresso, sou a favor dele sendo sustentável, como Marina defendeu na sua campanha, mas tenho as minhas convicções de que aonde falta pão, aonde falta comida, aonde falta progresso, emprego, não dá para discutir nada. Então eu sou a favor do desenvolvimento, sou a favor do progresso e sou contra a figura do ecochato, do filósofo de botequim, que não ajuda em nada o crescimento da cidade. Com relação a essa questão, foi votado inclusive nessa semana, né, Eduardo, a questão da usina de reciclagem de lixo aqui. Como você tem acompanhado esse assunto, que é um assunto, né, tá ligado diretamente às questões ambientais? Veja bem, há uma empresa privada envolvida com a questão da prefeitura. Isso começou, creio eu, que já começou errado, então não vai terminar bem, que é o que nós estamos vendo, né? Todo o processo de discussão sobre reciclagem de lixo, sobre tantos outros assuntos que envolvem o meio ambiente em Ponta Grossa, agora nós queremos tapar as piores feridas com band-aid. E não há mais tempo, não há mais tempo. Então, esse assunto é muito delicado e envolve uma administração atual, envolve uma administração passada e envolve uma entidade privada.
Então é algo muito complexo que tudo que a gente disser vai ser falácia, tudo pode ser inclusive usado com uma fisiologia demagógica e não vai resolver. Certo, Tavinho, bem, enfim, numa eventual candidatura sua à Prefeitura de Ponta Grossa no ano que vem, como você trataria esse tema especificamente? Vamos discutir mais a respeito do assunto? Vamos encampar a questão da usina? O aterro seria a melhor saída? Certo. Veja bem, Ismael, Eduardo, nós que estamos na política, enquanto candidatos, a gente vive pedindo para que o eleitor ele se renove, e enquanto nós não nos renovamos. Um novo pensamento, um pensamento moderno de gestão envolve os especialistas, envolve gente que entende. É uma falsa atitude de um candidato ou de um pré-candidato, que é o meu caso, né, que vai passar por uma convenção ainda, dizer que eu tenho uma ideia concebida já de determinado assunto. Não. Isso tem que envolver especialistas, tem que ser ouvida a comunidade e tem que ser traçado um plano, mas um plano de técnicos. Um prefeito, ele se identifica com o seu povo à medida em que ele é sensível ao que o povo diz, mas sensível também ao que os especialistas, as pessoas que entendem muito disso, estão melhor aprofundadas no assunto, vão dar as suas opiniões. Claro que ele que toma a decisão final, mas será tratado, claro, sem dúvida alguma, mas eu vou dizer para vocês, existem coisas muito mais urgentes. Eu tenho visto pessoas com boas intenções falando de Copa do Mundo, mas, gente, tem pessoas morrendo no hospital. Existem crianças sofrendo demais, adultos, idosos sofrendo. Então existem outros assuntos mais urgentes para a gente tratar quando o assunto é Prefeitura de Ponta Grossa, que é o órgão que acolhe todas essas pessoas, todos esses grupos e classes. E Tavinho, então vamos para um breve intervalo. E já voltamos para continuar nossa conversa, falando sobre os seus pensamentos aí para melhorar, então, esses pontos aí que você elencou como deficitários aí da nossa cidade. Pois não. É um minuto só, doc.com, você bem informado. Estamos apresentando doc.com. Voltamos a apresentar doc.com. Estamos de volta e estamos conversando com o radialista e jornalista Tavinho Luque, um dos pré-candidatos aí à Prefeitura de Ponta Grossa. No último bloco, Tavinho, falávamos de questões aí, de problemas, né, enfrentados pela cidade. Um deles que você destacou foi a saúde pública aí do município, né? A gente sabe que saúde é uma das questões que a população mais carece e que talvez seja o que a solução esteja mais longe, pelo menos uma solução definitiva aí para os problemas da saúde. No seu pensamento do PV e de um pré-candidato aí que no ano que vem vai estar lançando suas propostas, como resolver esse problema? Veja, Eduardo, eu não vou ser rasteiro ao ponto de criticar o governo Vosgrau. O governo Vosgrau tem feito muitas coisas, como também seria leviano achar que o Péricles não fez, achar que o Joselito Canto não fez, ou que outros prefeitos não fizeram. Fizeram porque a saúde ela é crônica no Brasil. O problema é nacional, não é algo localizado, né? Então, eu vejo a saúde como algo importante, porque tem a ver com a vida diretamente. Mas há uma outra questão que eu acho que deve ser discutida. E se um dia eu me tornar prefeito de Ponta Grossa, eu vou discutir, que é a questão do monopólio da empresa de ônibus. Se nós queremos que as pessoas vivam bem, então elas têm que ter a opção de pagar mais barato, ter mais linhas de ônibus, mais conforto, e também nenhum deputado eleito ou que disputou comigo a eleição, e eu fui de Ponta Grossa o segundo mais votado. Teve candidato que ganhou
que vem discutir na CPG, porque fez menos de 800 votos, eu fiz 13.003 votos. Muito mais do que outros deputados, inclusive eleitos, que fizeram votos aqui e que vão discutir questões da cidade na associação comercial. Eu acho que nós temos que dar a opção do povo de escolher um transporte público mais barato e também de melhor qualidade. E isso ninguém teve coragem de tratar na última eleição e será um ponto em que eu vou tratar no debate democrático que oferece a eleição para a Prefeitura de Ponta Grossa. Você falava até no bloco anterior de atender um cadeirante, né, com problemas de acessibilidade, e a questão do transporte tem a ver muito com isso também, né? Agora, recentemente, foram comprados alguns ônibus pela VCG, né, que tem o monopólio aqui do transporte público em Ponta Grossa, mas ainda está assim, aquém do ideal, vamos dizer, né? É necessário mais ônibus com acessibilidade para cadeirantes e para outras pessoas. Se a gente pudesse trabalhar com 2 empresas ou até 3, uma base de licitação, você acha que isso poderia melhorar? Mesmo assim, com ônibus mais sofisticados que dessem acessibilidade e a tarifa não desse impacto diretamente na tarifa, por exemplo? Olha, Ismael, eu tenho visto que a Aviação Campos Gerais presta um bom serviço aos portadores de necessidades especiais. Mas nós temos que ir além, nós temos que pensar que monopólio, no nosso século, essa palavra soa retrógrada. Então, a aviação tem oferecido, em alguns aspectos, bons serviços, mas nós temos que ter mais opções. Hoje você escolhe um supermercado pelo atendimento, você escolhe uma loja de roupa pela promoção do calçado, né? Vamos escolher ônibus também, por que não? A população, eu tenho certeza que vai adorar a ideia. E Tavinho, essa questão do transporte coletivo, como você falou, é uma empresa que está instalada aqui há anos e poucas pessoas têm, né, essa predisposição até em enfrentar, né, de repente, essa questão. Você fazendo essa declaração aqui, e a nossa intenção com essa série é exatamente para o nosso telespectador conhecer um pouco mais dos candidatos, do que pensam os candidatos, né? Você demonstra aí que vai vir para o debate realmente com propostas e com ideias aí que pode fugir do normal, digamos assim, em questões eleitorais, em campanhas eleitorais, é isso mesmo? Sem dúvida alguma. Eu acredito que a minha participação ela não vai deixar a eleição bege. Como eu falei, eu vou colocar a pimenta verde ali no meio do joguinho de tabuleiro preto e branco que estão já montando, né, para entregar para a população de Ponta Grossa, que eu tenho certeza que não vai cair nesse jogo, não. Tavinho, olha, hoje, como você falou, a questão do preto e branco, né, há 2 grupos predominantes na cidade, né, o grupo ligado ao prefeito Vosgrau e o grupo ligado aos deputados Sandro Alex e Marcelo Rangel. No seu caso do PV, o PV, vamos dizer assim, não foi uma oposição, nunca fez uma oposição ao prefeito Vosgrau. Você acha possível uma junção de forças com esse grupo do prefeito para uma eventual, ou uma candidatura do PV como líder de chapa ou numa vice-prefeitura, alguma coisa assim? É possível uma conversa nesse sentido, na sua opinião? Veja bem, eu não disse que os grupos eram esses. Você que está dizendo que um grupo é X e outro grupo é Y. Eu tenho diálogo com todo mundo, como o Eduardo falou. O meu debate sobre transporte coletivo é aberto à diretoria da empresa que detém a concessão. Por que não? Seria algo inverso que eu estaria fazendo se fechasse isso, né, com uma ponta de faca. Não é o caso. Agora, eu tenho diálogo com todos os grupos, estou aberto a todas as conversações, mas é claro, vou deixar nítido e transparente que algumas posições nossas relativas à cidade terão que ser cumpridas por qualquer grupo que venha a nos dar apoio ou que a gente venha a dar o apoio. Essa questão que o Ismael falou, até acabou citando 2 grupos, né? Ponta Grossa tem, no momento, aí, vários grupos se articulando para a eleição, nesse momento, né? Quem acha que a eleição vai ser só ano que vem,
pode até não estar preocupado com ela, né? Tem gente que não gosta de política, mas com quem realmente está pensando a cidade e está pensando o futuro aí de Ponta Grossa, politicamente tem se articulado, né? E a gente sabe, né, Tavinho, que ninguém é candidato de si mesmo, né? Como dizem, ninguém é candidato de si mesmo. Então, tem que fazer uma estrada aí e, como você disse, então, está conversando em conversa para, de repente, compor lá na frente com o PV uma chapa majoritária? Não, nós não entramos em conversa com nenhum grupo, embora tenhamos conversado com os políticos que pertencem a esses grupos, porque são nossos amigos, né? E não há por que a gente deixar de travar esse diálogo, mesmo que ainda extraoficial e informal, né? Mas volto a dizer, existe a nossa predisposição de que eu saia candidato a uma conversa. Isso pode mudar, pode se efetivar, e se for efetiva a minha candidatura, eu espero apimentar e elevar os decibéis do debate dessa próxima eleição para a Prefeitura de Ponta Grossa. Ok, Tavinho, eu gostaria então de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, né, nessa abertura da série com os prefeituráveis, e aí, de repente, vir mais vezes aí para comentar sobre a política local. Com o maior prazer, muito obrigado, Ismael, muito obrigado, Eduardo, ao Doc.com, muito sucesso. Quero mandar um beijo para minha esposa Nádia, que está em casa, e para minha filha Bárbara. Ok, obrigado, Tavinho. E agora você confere os destaques da agenda cultural da cidade com o jornalista Ismael de Freitas. Agenda Cultural. Amanhã, dentro do Festival de Música 2011, promovido pela Prefeitura Municipal, haverá várias oficinas com músicos experientes e renomados, para quem estiver interessado. As oficinas são de flauta, oboé, ópera, partituras, entre outras. Maiores informações podem ser conseguidas através do site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, www.pontagrossa.pr.gov.br. Para encerrar o dia de amanhã, de sábado, haverá um concerto de trios, quartetos e quintetos de sopro, a partir das 6h30 da tarde no Cine Teatro Ópera, no Auditório B. Às 8h30 da noite de amanhã também, agora no Auditório A do Cine Teatro Ópera, tem show com Ana Paula Bruncon e alunos, com a participação de Priscila Malansky ao piano. No domingo, quem toma conta do palco do Cine Ópera é a Camerata Luz Amor, de Maringá, às 6 da tarde. E para encerrar o festival, haverá o espetáculo musical Leveza, de música popular brasileira, com Vanildo Machado. O espetáculo será às 8 da noite no domingo, no Cine Teatro Ópera, e as entradas estão sendo vendidas a R$ 6,00 e R$ 3,00 a meia. Agenda Cultural. E com os destaques da agenda cultural, encerramos o programa de hoje. Não esqueça, você pode participar enviando suas críticas e sugestões. É só escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. E para quem quiser rever este programa, o Doc.com estará disponível no site do Jornal da Manhã, www.jmnews.com.br, e também no site do Plantão da Cidade, no www.plantãodacidade.com.br. Além, é claro, do nosso canal no YouTube, no www.youtube.com/programadoccom. É isso aí. Um bom final de semana para você e até sexta que vem, quando temos um encontro marcado com a informação, aqui na Band TV Vila Velha. Até lá, Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.